Fala aí, galera, salve, salve, torcida tricolor, falando mais uma vez aqui do CT Carlos Castilho. Hoje teve entrevista coletiva do zagueiro, capitão Nino, por aqui. Eu vou trazer trechos dessa entrevista e, infelizmente, também a notícia que não é boa, né? Que é a lesão do lateral esquerdo, Jorge. Ele vai passar por uma cirurgia, infelizmente, é uma lesão grave, uma notícia que não é nada boa. Eu vou explicar para vocês aqui o que vai acontecer e como que vai ser esse tratamento do Jorge, aí, a previsão de recuperação e também uma outra notícia, aí sim pode ser uma boa novidade para os próximos dias. O Fluminense está na briga para contratar o atacante Lelê, do Volta Redonda, artilheiro do Campeonato Carioca. O Vasco também está nessa briga. O Fluminense tenta atravessar o negócio e eu vou trazer mais detalhes aqui neste vídeo. Já chega deixando o like aí, por favor, se inscrevendo no canal. Muito importante a participação de vocês de qualquer jeito, dando like, comentando e, obviamente, se inscrevendo. Se você está assistindo aqui, muita gente assiste os vídeos aqui do canal e ainda não está inscrito, então vê se você realmente está inscrito aqui no canal do Lesso. Todos os dias estou aqui trazendo informações exclusivas, opinião, enfim, tudo sobre o dia a dia, a cobertura diária do Fluminense você encontra aqui no canal do Lesso, então eu conto muito com vocês, sempre com esse apoio que é fundamental, beleza? Então vamos lá, galera, vou, antes de falar do Jorge e também do Lelê, trazer trechos aqui da entrevista coletiva do Nino, porque a gente falou evidentemente sobre a despedida do Iago, mas eu questionei o Nino sobre como internamente o grupo está vendo essas saídas, né, de alguns jogadores que eram considerados importantes em termos de elenco para a temporada 2023. O Calegari está indo, o Iago já foi para o Bahia, o Fluminense já tinha perdido o Caio Paulista, foi emprestado para o São Paulo, o Gabriel Teixeira foi vendido para o Bahia. Enfim, desde o final do ano passado para cá, o Fluminense foi perdendo peças de elenco, né? E, evidentemente, isso tem a repercussão interna entre os jogadores, né? Como que os jogadores estão enxergando esse momento, porque eu sei que você, torcedor, está preocupado, né? O Fluminense está perdendo jogadores e não está contratando ninguém. Então, qual a visão dos jogadores sobre isso? O Nino falou. Boa tarde, Vitor. Iago é um cara muito especial, né? É um cara que eu tive uma amizade muito bacana aqui nesses 4 anos que ele passou aqui no clube. Um cara que agregou muito e cativou todos os funcionários dentro do clube. Todo mundo gosta dele, um cara muito especial. Teve uma despedida muito emocionante ontem, chorou bastante, né? E a gente lamenta também de perder um amigo no dia a dia, um jogador que se dedicava muito. Fica o desejo para que ele seja muito feliz lá e a gratidão por tudo que ele fez nesse tempo. Eu creio que as saídas foram saídas bem pontuais, né? A gente também teve jogadores chegando e reforçando nosso elenco no começo do ano, e eu acredito que o maior reforço foi uma base muito boa do time, ano passado mantida. Acho que a gente continua com um elenco muito forte e preparado para todos os desafios que a gente vai ter durante a temporada. E uma outra pergunta que eu fiz ao Nino foi sobre a liderança dele, porque eu sei que muita gente critica o Nino pelo fato de ele ser um cara mais comedido, um cara mais tranquilo, de supostamente não ter o perfil ideal para exercer a função de capitão do Fluminense, né? Porque ele tem o estilo oposto ao do Felipe Melo, que esbraveja, que grita no vestiário, que tem aquela maneira de se expressar mais enérgica, né? Enfim, perfis diferentes de liderança. E eu fiz essa pergunta ao Nino para saber como que ele recebe essas críticas e como ele se enxerga hoje como capitão do Fluminense. Eu acho que liderança é muito mais do que gritar, né? E ser uma pessoa agressiva. Eu me sinto muito satisfeito em meio às dificuldades que aparecem dentro do clube, os jogadores saberem que eu sou uma pessoa que posso contar, sabe? Ser aquele cara que olha para os jogadores que não estão sendo aproveitados e que às vezes estão meio desanimados no treino e chamar eles de novo para o ambiente, dizer que eles são importantes. No intervalo de jogo, sem gritar para ninguém ver, mas chegar para alguém e falar, olha, naquela hora, sem expor a pessoa, naquela hora era você que tinha que ir lá, né? O erro ali foi seu, mas a gente corrige, enfim, vamos lá. E ser essa pessoa que agrega, que está sempre levantando o grupo, mesmo sem precisar levantar a voz. Eu tenho tentado ser isso, porque não é de uma característica minha ser esse cara de gritar muito, de ser agressivo, mas
mas eu acho que eu consigo exercer a minha liderança mostrando que eu sou o cara que eles podem contar sempre. E que, independentemente do que acontecer dentro do campo, eu não vou expor ninguém. E na vitória, a vitória vai ser de todos. E na derrota, a responsabilidade vai ser minha. Pelo cargo de liderança que eu exerço, vai ser responsabilidade das pessoas que têm mais responsabilidade, que exercem essas posições de liderança. Enfim, eu acho que a minha liderança está muito mais nisso. E eles perceberem que tem um cara ali que dá a vida por nós e que, se precisar, ele vai se responsabilizar e vai assumir tudo que tem que assumir. Então, é nessa linha que eu acredito. Quando eu tenho que falar, eu vou falar, mas muitas vezes não vai aparecer para as pessoas que estão fora e elas podem pensar que essa liderança não está sendo assumida por mim. Mas eu tento fazer o meu melhor. Muito bem, galera, então vamos lá, seguindo com as informações, com as notícias aqui. Infelizmente, o Jorge sofreu uma lesão no joelho direito, no ligamento cruzado do joelho direito, anterior do joelho direito, na última terça-feira. Se lesionou sozinho, uma tremenda infelicidade, um azar. O Jorge, que já tinha lesionado o joelho esquerdo no Palmeiras, já tinha se recuperado de uma lesão grave no Palmeiras, que o atrapalhou bastante por lá, e agora, novamente, sofre uma grave lesão que afetou também o menisco. Então, assim, é uma lesão muito grave. Não sei dizer para vocês quanto tempo ele vai ficar fora exatamente, mas pelo menos 6 meses, isso é certo. E aí a gente já vai se encaminhar lá para o final da temporada, até voltar a se recuperar, estar 100% para entrar em campo novamente. A gente sabe que é um processo doloroso e também longo. Então, infelizmente, o Jorge, que veio cercado de uma expectativa para que ele pudesse recuperar o seu futebol aqui no Fluminense, não vai ter condições de fazer isso. Agora que ele vinha sendo criticado porque aparentemente estava fora de forma, não estava bem, mas nos últimos treinos, as fotos que a gente teve acesso, parecia que ele estava mais fino, parecia que ele estava de fato conseguindo entrar mais no ritmo, fisicamente melhor, e agora acontece isso. Uma pena. Foi um reforço que o Fluminense trouxe com a esperança de resolver esse problema, essa maldição na lateral esquerda, que é realmente um negócio impressionante. Eu acho que alguém enterrou alguma coisa aqui no CT Carlos Castilho, que é um negócio inacreditável o que acontece com a lateral esquerda do Fluminense. Então, mais uma vez, a gente vai para uma temporada com jogadores sendo improvisados na oposição. Porque o Cris Silva foi reintegrado, está treinando com o grupo, mas em tese não é um jogador que está nos planos da comissão técnica. O Guga foi bem contra o Vasco. A tendência é de que ele ganhe uma sequência, porque ele está bem. Provavelmente o Diniz vai dar mais jogos para ele ali na lateral esquerda neste primeiro momento. E aí o que vai acontecer, gente, é o Alexander. O que vai acontecer é o Alexander novamente virar lateral em algum momento desse ano, entrando ali e talvez não saindo mais de titular como lateral esquerdo. Lembrando que o Diniz ficou encantado com o Alexander ano passado, tanto é que, vocês sabem, eu trouxe a informação aqui, ele chegou a pensar em nem contratar lateral, porque confiava muito no Alexander. Então, assim, se o Guga não der conta do recado, cair de rendimento, eu acho que vai ficar com o Alexander, não tem muito para onde correr nesse momento. Muita gente questionando, mas cancela o empréstimo do Calegari, não deixa o Calegari ir. A princípio, pelo que sabemos aqui, pelo que eu sei, já está assinado, está tudo certo. O Calegari vai para os Estados Unidos, vai para o Los Angeles Galaxy. E aí, para mim, é um erro de planejamento liberar o Calegari diante... Bom, a gente não tinha a informação da lesão, o Jorge não tinha se lesionado, não tinha se machucado, mas eu acredito que o Calegari começou bem a temporada e poderia ter tido uma sequência. Teve aquele episódio do pênalti contra o Botafogo, e, enfim, o clima pesou ali, mas é um jogador que poderia ser útil. Evidentemente, você não tem como prever que um outro atleta da posição vai ter uma lesão grave, não tem como imaginar isso. Mas, enfim, essa situação aí está resolvida. Creio que não vai ter volta, o Calegari vai para os Estados Unidos. Até ontem não tinha informação de que a viagem estava marcada, mas isso deve acontecer fatalmente nos próximos dias. Então é isso, assim, o Diniz deve dar uma sequência ao Guga agora. O Cris Silva está no elenco, tá e não tá?
né? E o Alexander provavelmente vai ser uma opção para essa lateral esquerda aí, sem sombra de dúvidas, até porque o Guga também é uma opção para ser reserva do Samuel Xavier, né? Ainda tem isso. Com o Calegari no elenco, ele seria um reserva imediato ali do Samuel Xavier. Vamos ver o que vai acontecer, mas infelizmente é uma pena, lamentável essa lesão aí do Jorge. E aí, para fechar esse vídeo aqui com outra informação, uma informação importante, uma novidade que pode pintar aí no Fluminense, que é o atacante Lelê. Ele que fez 8 gols já pela Volta Redonda nesta temporada, artilheiro do Campeonato Carioca. Tem, além disso, uma assistência. O Lelê, que vem fazendo... O Lelê, que vem fazendo sucesso aí com Volta Redonda, pode ser reforço do Fluminense. Porque pode ser, porque não tem de fato uma negociação em andamento ainda. O que aconteceu? A informação que eu recebi foi que o Fred ligou para o Lelê para tentar convencê-lo a não entrar em campo ontem pelo Volta Redonda. Inclusive ele foi muito bem fazendo um gol de novo. Por quê? Né? Quando você entra em campo por um outro time na Copa do Brasil, você não pode ser inscrito por outra equipe. Né? Se ele disputou um jogo lá pelo Volta Redonda, ele não pode mais jogar pelo Fluminense ou por qualquer outro time na Copa do Brasil. Então, apesar desse pedido do Fred, o Lelê acabou entrando em campo. Lembrando que o Vasco também está negociando, e a informação que se tinha era de que o Vasco, inclusive, tinha uma coisa já avançada com o Lelê para ele reforçar o Vasco após o término do Campeonato Carioca. Então o Fluminense, se vai insistir ou não, depois do Lelê ter entrado em campo pela Copa do Brasil defendendo Volta Redonda, a gente vai ter que aguardar, mas o Fluminense está tentando atravessar esse negócio aí do Vasco, essa negociação entre Lelê e Vasco, e ficar com o atacante do Volta Redonda, que enfim, um jogador que está surgindo, que surgiu agora nesse Campeonato Carioca, se destacou, fazendo muitos gols. Enfim, é uma opção barata para compor elenco. E, enfim, provavelmente houve um trabalho aí de scout do Fluminense para chegarem à conclusão, obviamente junto com a opinião da comissão técnica, com o aval da comissão técnica, de que ele poderia ser uma opção interessante para a sequência da temporada, por se tratar de uma contratação barata e, enfim, um jogador que não chegaria para ser titular do Fluminense. Evidentemente, seria uma opção a Germancano. Vamos ver se a coisa vai evoluir para algum sentido, mas o que eu posso dizer é isso. O Fluminense também é um dos times interessados aí no atacante Lelê do Volta Redonda. Beleza, galera? Deixa o like aí, seu comentário, por favor, não se esqueça, muito importante, se inscreva no canal se você não está inscrito, porque é isso, todo dia eu estou aqui trazendo informações, notícias e muita opinião, tudo sobre o Fluminense aqui no canal do Leste. Tamo junto, valeu!